Ele está gravando. Pergunta aí, né? Não, já está no ar, já está de acordo. A Vera já me lembrou aí. Bom, vamos lá, então. Estamos aqui, olha. Vamos pontuar. Essa palestra, coloquei bastante imagens, que as imagens fazem parte de uma fixação maior para nós, né? Então, está aqui, olha. O Emmanuel já começa pontuando dessa maneira. Essa frase é importantíssima. Olha, quando a gente vai estudando, vários livros que eu estou estudando sobre a questão de pensamento e tudo mais, eu fico assim de boca aberta como nós se deixamos ser influenciados e nós somos instrumentos disso. Então, olha aqui, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Ontem mesmo eu coloquei na mensagem, nas passagens que nós tínhamos, que a sintonia, né? Porque era aquela questão da encarnação, o retorno ao corpo corporal, à infância, que já nos ia ditando para qual família nós iríamos seguir. Né? Não tem nada por acaso. Todas as famílias são, numa questão prática, se a gente dizer resumidamente, são verdugos um dos outros. E por que verdugo? Porque nós sempre vamos vir para reparar, reajustar coisas das encarnações passadas. Não tem outro caminho. E olha a bondade divina nesse sentido, que ele nos coloca diante de pessoas que nós fizemos mal, ou elas que fizeram mal para nós repassarmos de novo mais um caderno, se a gente colocar assim, que as nossas encarnações fossem um caderno, colocar desta vez uma reencarnação melhor e que consigamos conviver bem com os nossos irmãos. Então, está aí a mensagem, nós vamos aqui, olha. Nós estamos no módulo 2 do programa 1, como está aqui, as bases da comunicação mediúnica. Então, já tivemos a eclosão na semana passada e estamos aqui hoje no tema 2, transes. E o que nós vamos fazer? O objetivo específico é definir transe, classificar transe quanto ao grau, duração e tipo. Nós temos no meio espírita falta de estudo e muita mistificação. Nós temos muitos achismos. E quando você se depara com essas pessoas, e você, às vezes, sou levado, às vezes, me pedem para ir no centro, para fazer umas aulas de avaliação do grupos e tudo mais, então eu vou lá, faço avaliação. E uma aula que eu tenho, onde todos são, os médios do grupo são praticamente assim, tem que participar, dá para a gente notando pelas questões que eles vão levantando, porque é um programa de perguntas. Então, a gente vai expondo e vai perguntando para cada um que dê a explicação para aquele assunto e vamos, depois, a gente fazer uma avaliação, como diz, uma atualização, um backup. Não é backup, upgrade. Né? Vamos fazer um upgrade nos médios. E a gente tem uma tristeza de ver que eles não sabem nada. Não leram o livro dos médios, não leram o livro que eu falei hoje para vocês, Carismas da Mediunidade, é isso, se eu não estiver enganado? Eu até esqueci aqui, deixa eu ver se eu pegar ele aqui, espera aí. Eu mandei hoje para vocês, né? Isso aqui, ó. Né? Vamos ver se você vai pegar a câmera aí, eu preciso ajustar aqui a distância. É difícil aqui de pegar por causa que está com... Mas é a diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade. O Hermínio Correia de Miranda dá um show nesse livro. Não, olha, vou falar com todo o respeito do que eu li. Esse livro aqui ele é mais completo, mais atual, explica melhor todas as questões da mediunidade. Primeiro ele entra com a teoria, depois com a prática. E aí a gente vai ver aquela coisa
do espiritismo, na sua questão de mediunidade, com todos os pontos que fazem da pessoa um médium apoiado no espiritismo, né? Então, nós vamos fazer isso aqui. Vamos tentar. Então, uma imagem, vamos ver, né? Vocês vão colocando, vocês vão aí, olha. Vamos lá, começa assim, olha. Todas as manifestações do psiquismo humano, a nossa psique, então, a manifestação da nossa alma, do nosso sistema, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. Ponto. Eu gosto de colocando assim, para vocês entenderem que a coisa não tem essa ali, não tem exceção, não tem dificuldade, é tão clara que chega a ser banal. Todas as manifestações de nós, a nossa manifestação tem ressonância na nossa mente. Então, o que está querendo dizer é assim, tudo que nós produzimos vem da nossa mente, vem da nossa bagagem reencarnatória. Não há disfarce, é nós mesmos, é nós com nós. E nós, ontem eu expliquei, nós temos o consciente e o inconsciente. Tá? Então, está lá, olha, as ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz, de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Esse livro está aí no capítulo 1, nos domínios da mediunidade. Olha, está aqui embaixo. Olha. Então, como eu falo, eu não falo nada que não esteja apoiado na doutrina. Eu não nem penso, eu sigo que nem o judeu. O judeu foi pontuado para ele que não se deve, até Jesus também falou que ai de quem alterar um iútil. Um iútil, o iútil é um ponto, tá? É um ponto. Como a gente colega escreve uma frase, escreve um pontinho, iútil é um ponto. É aquela coisinha bem minúscula, né? Não é com aquela caneta esferográfica que sai grossa, é com aquela canetinha assim, uma ponta. Quem modificar um pontinho vai se responsabilizado por isso. Tá? Então, eu tenho medo disso. Já achei o que fizeram com a Bíblia, né? E agora tem gente fazendo também com a doutrina espírita. Mas vamos seguindo aqui, está aqui. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns. Aí ele vai explicar, dentro do campo mental que nos é próprio. Olha aí. Então, nós somos médiuns, mas para você entender essas coisas, né? É no campo, olha ali, no campo mental, que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. Às vezes, até por uma questão, eu não gosto dessa parte de baixo aqui, essa última linha, né? Eu já não gosto nem de explicar, porque todos nós sabemos o que está, mas nós pulamos essa parte, nós só gostamos de escutar essa parte. Nós gostamos de escutar só essa parte. Ah, não, olha, o pensamento na direção, né, que flui na direção da vida superior. Ah, eu estou aí. Não. É uma coisa que eu tenho dito. Quer ver como a gente faz? Faz uma pergunta que vocês respondem para vocês mesmos. Quem que fala palavrão? Quem fala palavrão não está numa vida direcionada com o pensamento, porque o palavrão saiu da nossa mente, do nosso pensamento. Ele saiu de lá de dentro, da nossa bagagem. Ah, mas isso hoje mudou, quer dizer outra coisa, mas tem a palavra certa para falar. Nós não precisamos usar de metáforas, vamos falar assim, para falar, ou de sentido figurado para querer nos expressar. Uma das línguas mais ricas de palavras que tem é a língua portuguesa. Só o nosso dicionário é grande, igualzinho à nossa Constituição. Né?
Enquanto você pega no inglês a palavra table, quer dizer várias coisas. Tabela, isso e aquilo, mesa, e vai indo. Você sabe entrar no dicionário de inglês e ver lá table, está lá um monte de coisa. As nossas vai se dando como sinônimo de certas coisas, é diferente. Tá? Então, essa parte de baixo aqui, eu só dou um exemplo. Falou palavrão, está lá de baixo. Acabou. Ó, sombras da vida primitivista. Pronto. Não preciso dar muito exemplo, não. Também nos domínios da mediunidade. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento, aí depende do conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Resulta daí, de forma indiscutível, que eu vou colocar esse que e vou falar. Tem pessoas, com todo respeito, que ficam pensando na doença. O que ele está emitindo? Vamos lá, o que ele está emitindo? Só está emitindo. Quais os espíritos que vão se rodear da pessoa? Somente espíritos doentes. Somente espíritos que... e aí fica aquele coro. Né? Então, está aqui, ó, a criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Também ali nos domínios da mediunidade. E aqui está. Resulta daí, de forma indiscutível, que cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios. Por isso que a gente identifica as pessoas com uma facilidade. Eu fico assim, imagina Jesus com o poderio que ele tinha. E numa graduação, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e assim vai indo. Né? Numa escala que a gente possa colocar. Doutora Marlene Nobre, né? E tantos outros que nós temos aí, do passado, principalmente, que nós temos uns que estão chegando, aí, o Dutra Dias, que, como eu já falei, ele mudou de linha, ele era de uma linha mais apocalíptica, e agora ele mudou por orientações espirituais, né? O Alberto Almeida, e assim vai indo. Né? Mas, então, olha aqui, cada médio com a sua mente, cada mente com seus raios. Estamos emitindo energias, raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, nos erguerá o domínio espiritual da onda de pensamentos que a nossa alma se afeiçoam. Aí eu acabei de falar. Certo? Olha, e conforme os raios que arremessamos, nos erguerá o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Eu acho que essas partes que nós estamos estudando para o Espiritismo, elas têm que ser realmente estudadas, mas para dar arrepio em nós. Porque a mim dá arrepio. Para mim, eu consigo sentir o problema do mundo, que já deveria estar... Nós estamos atrasados, segundo o Emmanuel, de 400 a 500 anos, esse planeta. Já começamos com Sócrates e Platão, 500 anos antes de Cristo, com a análise de Sócrates sobre a alma, que está logo, como eu falei ontem, está logo no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Vocês vão encontrar lá as análises de Sócrates e Platão, eles se debatendo sobre a questão da alma, de como nós estamos estudando aqui agora. Então, você fala, então o Espiritismo já começou lá com Sócrates. Lógico. Eles foram... O Platão foi quem?
nada mais que Chico Xavier, então tá bom demais, né? Então, olha os espíritos que voltam, né? Assim como outros, todos aqui já falei, né? Então, está aí, mais uma vez, no nosso pensamento. Olha aqui, se a gente for analisar aqui, olha, embora só uma figura de imagem, mas aqui já está dando para a gente ver se nós observarmos esses raios que estão aqui. Olha. Por isso que nós falamos que constantemente, chegou espírito de luz aqui no centro. Olha, depende da linguagem dos médios, depende da linguagem que está lá dentro, depende das vestimentas das pessoas que estão lá dentro daquele centro, o Emmanuel não vai chegar num lugar desse. Joana de Ângeles, né? Camilo, como é que eles vão chegar num lugar desse, onde está todo mundo com os pensamentos aqui, isso aqui está tudo dançando. Tá nós. Então, não vamos fugir da verdade e pensar que nós somos santos, que só o nosso centro que é bom, e etc. Começamos por nós. Quando nós sentimos um irmão pensando bobagem, oramos por ele. Então, assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Hoje colocam qualquer um em sessão mediúnica. Os centros estão fazendo um desserviço para o espiritismo, como se fosse o mais importante sessão mediúnica. Não é. Não é. O Kardec disse na obra dele que a coisa mais importante é o estudo. Poderia não ter nenhuma sessão mediúnica para tirar o obsessor de ninguém. E como é que se tira o obsessor de quem mora lá no Canadá, quem mora lá na Inglaterra, quem mora lá na China, quem mora lá na Índia? Lá não tem espiritismo, não tem sessão mediúnica. Lá tem choque, lá o cara começa a incorporar alguém, a pessoa coloca ele no choque aí, pá, dá um choque, o espírito sai, ó, sai correndo, meu. Não é? É o que acontecia até com os médios aqui no Brasil. Levava lá para os psiquiatras, dava choque, o espírito saia correndo e o cara desistia. Aí ele começava, está vendo alguma coisa? Ele falou, não, está tudo embaçado. Mudou o visual agora. Estou vendo, não estou vendo nem mais Jesus Cristo. Né? Então, é aqui. Ó. É isso que precisa parar. Vamos estudar de primeiro, depois pensar em sessão mediúnica quando tiver uma equipe boa. Mas está aqui, então. Assim, para que ocorra boa prática da mediunidade, o indivíduo precisa ter noção é o estudo, de como funciona a sua mente. Ora, para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium. Vocês já viram que cada um dá... Vamos usar aquela palavra que eu não gosto, mas a gente falar a palavra mais técnica sai um pouco fora. Aquele espírito que dá passagem, como se nós fosse porteira. E a porteira faz me lembrar aquele menino da porteira, né? As coisas, uma música bonita. O menino da porteira. Então, olha, o espírito, para que o espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médico. O que é? O espírito, aquelas pessoas que só recebem aqueles espíritos arredio, é porque o médium é arredio. Não tem outra coisa. Aí você fala isso no centro espírita, eu já falei isso aqui, quase me jogaram para fora. Quase que os médios me pegaram assim pelos pés. Porque eu falei, olha, se vocês ficam aqui na reunião, eu acompanhei uma reunião e ficam lá. Falei, aí acabou a sessão lá. Durante a sessão, eu falei, o que você está sentindo, meu amor? Está com dor de barriga? Não, você está aí, é mediunidade ou dor de barriga? Se for mediunidade, você para com isso. Se for dor de barriga, você vai lá no sanitário, meu amor. Para com isso. Aí vocês imaginem a carga, né, emocional que vem para cima de mim. Mas, às vezes, o dirigente da casa não tem essa coragem de falar. Aí me chamam eu para falar. Eu falo, não tem problema, não. Eu vou lá e falo, parou. Não vem com esse streamlink aqui. Quer dar streamlink? Tem outros lugares que aceitam streamlink, que estão um pouquinho mais ainda começando, não tem problema. Não vou citar ninguém, não. Mas olha aqui.
tem que ter o quê? Reações fluídicas, afinidade, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Olha, só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. O que está resumindo aqui? Quando o espírito vai dominando aquela questão, não é de se entregar ali totalmente ao espírito. Se o espírito vai falar um palavrão, ele segura, ele muda. Ô, seu filho! Aí o médium chega ali, ô, seu filho de uma mãe não muito honesta. Vocês já entenderam o que ele falaram. Muda as palavras. Não deixa o espírito tomar conta e ficar fazendo galhofada dentro da sessão mediúnica. Né? Olha aí. Olha, vocês estão vendo aqui essas coisas? Essas são imagens que podemos dizer que a imagem realmente é por aí o caminho. Tá? Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente na sala, ele está ali presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade, nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Aí vem aquela frase do senhor Francisco Cândido Xavier, que nos explicou essa parte. O telefone toca de cima para baixo. Ok? Aqui está uma palavra que precisa ser bem gravada. Permissão. E outra coisa. Eu vou falar por mim. Tá? Vou falar por mim. Então, quando eu vou aqui em Trindade, tem lá o Centro Espírita Paulo de Tarso, e quando eu vou lá na equipe de psicografia, então o que acontece? Nem sempre, a maioria das vezes, não é o espírito que está se comunicando comigo. A maior das vezes é algum parente que está em melhor condição e que traz ele e vai passando o que ele está desejando ou o que eles já comunicaram antes, vai passando mais organizadamente a mim. E eu vou colocando no papel. Porque o espírito, muitas das vezes, não é assim, desencarnou, já sai dançando balé, se foi bailarino. Não é, ele vai ter que passar por uma transição e depois ele está numa outra dimensão, então é devagar. Por isso que às vezes as pessoas falam para mim, Roberto, o meu pai desencarnou há uma semana e ele foi lá no centro do não sei quem, já deu uma manifestação lá. Eu não vou tirar o brilho da pessoa. Nós estamos conversando aqui durante um estudo. Eu não vou tirar o brilho dessa pessoa. Se ela ela achou bacana, tudo bem, não tem problema, não é hora de querer ensiná-lo, né? Ou ensinar a quem. Então, eu não vou falar para a pessoa o que poderia falar, mas não fala, poder falar, olha, com 15 dias o espírito, a não ser que seja um espírito que já estava muito capacitado aqui na Terra para dar esse tipo de comunicação. O espírito demora, em média, eu vou falar uma coisa em média que a gente tem notícia, 6 meses para ele estar em condição mediana. 6 meses. Foi exatamente o tempo que meu pai demorou para mandar uma manifestação. Ok? Então, é dessa maneira que acontece. O espírito, quem leu aquele livro, eu mandei, eu não sei se eu mandei para esse grupo, acho que eu mandei para todo mundo. Eu mandei para a lista inteira de transmissão que eu tenho. Mais de 1000 pessoas, eu acho que eu mandei na lista. Eu mandei os 2 livros em audiobook, sei lá se é audiobook, eu vou falar que é audiobook, da Patrícia, Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos. Mandei em áudio. É simplesmente aquilo ali que está lá. Mas, olha, o pai dela, quando ela desencarnou, pediu para ela ficasse mais ou menos o maior prazo possível adormecida, para não sentir
os refluxos da terra, dos desesperos dos pais, que, embora eram espíritas, que sentem a falta dos filhos. Então, colocaram ela como em coma, dormindo. Não estava em coma. Davam os passes nela, em que ela ficava ali, dormindo, tranquilinha. Né? Olha que interessante. E olha, ela morreu, desencarnou com 19 anos. Quer dizer, então, como é que faz? Ela ficou lá quietinha, esperou, aí foi o Antônio Carlos e mais a espiritualidade convocou para ela escrever 4 livros, foi o que ela fez, nem 5. Lá não tem bater palma, não, escreve mais. Só o Chico Xavier, que era 300, ficou para quase 500. Ficou 500. 500 já tem número de 500 livros deles. Aí você já tem. Né? Então, ela escreveu 4 livros pontuais para o leigo. Eu poderia dizer que esses 4 livros da Patrícia seria assim, o Espiritismo para principiante. Bem tranquilo, ela vai colocando ali, já de uma melhor forma, de uma maneira até mais fácil do que o André Luiz. O André Luiz foi bem técnico. Né? Mas vamos aqui. Ó. Então, nós temos aí que pode acontecer, pode, mas olha aqui, precisa ter permissão para atender ao pedido que lhe é feito. O telefone toca de cima para baixo, está aqui. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo, olha bem, capítulo 17, item 203. Está aqui a fonte, de onde está essa parte. Aqui nós temos aqui aquela coisa que nós falamos lá na frente. Vamos agora aqui para prestar bem gravar. Essa aula vai estar também, né, talvez amanhã, não vou dizer hoje que amanhã ela vai estar já disponível aí no YouTube, né, lá no YouTube. É só procurar aí. né? Livro dos Médiuns, está lá, vai achar a palestra nossa. Embora eu vou mandar para vocês também o link já com a palestra. Não precisa nem procurar lá, como eu tenho sempre feito. Então, nós já temos aqui um gráfico que seria assim, olha, conceito, grau e classificação. Isso é tão interessante, tão bem feito pela espiritualidade, que aqui a gente tem que não misturar uma coisa com a outra. O que é conceito, o que é classificação. Vamos pegar primeiro essa parte que é o interessante, conceituação. Primeiro, então, nós saímos da esquerda para a direita. O conceito. O que é? Vamos conceituar transe. Estado psicofisiológico. Olha que palavra bonita, hein? Precisamos estudar o que é psicofisiológico. Tem gente que fala, eu falei bonito, hein? Psicofisiológico. A gente escutei palestrante fala, é um estado psicofisiológico. Entendeu? Você não está entendendo o que eu falo? Né? Vocês estudam. Então, vamos estudar. Isso aqui é matéria de casa. Conceito de transe, estado psicofisiológico. Então, aqui nós temos uma questão de fisiologia da alma, né? Do médium sobre a ação de um espírito. Temos também aqui, olha, estado de alterações da consciência com imersão no inconsciente. Daqui dá para a gente começar a fechar, conceituar transe mediúnico. Estado situado, é uma situação, né? Situado é uma situação entre a vigília e o sono. Podemos resumir isso aqui como um torpor. Mas é isso que o médium, ele fica nesse estado de torpor, mas ele está consciente. O médium, que às vezes as pessoas falam que vai ter estados aí que nós vamos ver, né? Nós temos que ficar o maior tempo possível, que é o mais indicado, é no estado tranquilo, normal. Nós vamos ver depois na classificação. Então, está aqui, olha. Aí nós vamos ver o grau. Olha o grau. Nós temos o grau superficial e profundo. Do superficial, nós temos aqui, olha, breve ou prolongado. É uma situação do grau. Ele pode ser curto ou longo. A mesma coisa se vai dar no profundo. E no grau parcial, que seria o terceiro aqui fechando, o parcial é o chamado intermediário. Isso aqui, olha,
é que eu falo, os centros espíritas deveriam pegar os médiuns e fazer com que eles estudassem isso e eles respondessem através deles mesmos aonde que eles estão, qual que é o seu grau de transe. Porque quando a gente vai tentar falar, explicar, existe o orgulho e a vaidade, que é se você fala que a pessoa está tendo um transe superficial, a pessoa fica brava. E aí ela muda de centro. Não, tá muita frescura esse negócio aí. Desculpa a palavra, mas é assim. Está ficando muito técnico. Jesus impunha as mãos. Jesus não precisava impor mão. Jesus, só com o olhar, ele já fazia a pessoa tremer. Mas ele veio ensinar os homens. O primeiro homem que veio ensinar nós de magnetismo foi Jesus. Porque, veja bem, vocês acreditam que atrás, na frente, do lado, em cima, embaixo de Jesus, tinha algum espírito auxiliando Jesus? Ou era ele com ele? Era ele com ele. E se Jesus falou, vós sois deuses. Agora, não adianta um passista, né? Como a gente vai viu aquela aula passada de passista, o passista que um dia antes já deu umas canecadas, fuma, faz uma série de coisas. Isso aí deveria ser, sei lá, outro lugar, vai em outro lugar que aceita. Espiritismo não aceita isso por questões técnicas. O Espiritismo não proíbe. Se alguém quiser abrir um centro onde as pessoas dentro do centro fumam, bebam, acendam vela, faz o que quiser, não tem problema. Mas o Espiritismo, dentro das características kardecianas, né, aí é diferente. Então, isso aqui tem que ser um médium. O médium primeiro vai estudar, depois ele vai chegar aqui. E dentro ainda do grau tem uma classificação, que é natural, provocado ou patológico. Então, o transe, se ele for aqui patológico, um transe patológico é doenças físicas ou mentais. Agora, quem vai falar para um médico que ele, dentro de tudo que nós estamos vendo, numa análise que nós estamos fazendo com o médico, que falar que ele está tendo transe patológico é ele mesmo, não é animismo, hein? Não é animismo. E é muito complicado chegar a esse ponto. E falar para ele que o problema dele é doença física ou mental. Ele vai virar e falar: você está me chamando de louco? Não, louco não, você é um ator. Eu já falei assim. Não entenda mal, você é um ator, entendeu? Você vê bem aí os filmes aí de mediunidade e tal, e você fez bem o papel, é patológico. Ele também não sabe nem o que é patológico, tá bom demais, né? Então vamos deixar por aí a coisa. Aí então nós temos o provocado. O provocado é esse aí, ó. Mediúnico, é natural, que é aquilo que nós estamos tudo falando. Tem o hipnótico. Às vezes, numa questão de transe mediúnico, nós temos pessoas, médios, potencialidade. Mas aí ele precisa dar um arranque nele. Como? Hipnotiza ele. Tá? Agora, para fazer isso, precisa saber fazer, precisa ter um operador de hipnose, né, conceituado e tudo mais. Aí tem o anímico. O que é o anímico? O anímico é quando ele está em transe, provocado, que ele com a alma dele. Isso aí é anímico. Agora tem o provocado, o provocado, o químico. É fácil, toma uns goró, que aí a pessoa vira média, ela começa a ver São Jorge, se for corintiano, começa a ver tudo que tem. Tem o chá, aquele chá de Diamond, né? Uma coisa assim. Então, esse aqui é o químico. Tem uns que fumam maconha. Eu já escutei isso aí dentro de centro. Aqui não, nós usamos a maconha, porque a maconha parece que não é proibida, né? Tem classificações das proibições aí. Aí a pessoa faz isso. Tá? E tem aqui o natural. O que é o natural? É normal. Olha, o sono, o mediúnico, que também pode ser provocado. Hein? Ó, vê que o mediúnico aparece nos dois. E tem o sonambúlico. Ok? Então, essa é uma classificação que dá para a gente ver. Olha, o conceito de transe. A palavra transe do latim, transitus, significa ir além. Olha aí. Tem muita pessoa que a gente fala, o que é transe? A pessoa fica meio, é transe. Não, significa
Ir além, ela está em transe, ela vai além. Trespassar, ultrapassar, é genericamente entendida como qualquer alteração do estado da consciência. Ele fica, vamos dizer assim, com a consciência e vai fervilhar num caldeirão a inconsciência. Ah? Olha aí. Segundo o pesquisador Jaime Servillo, no seu livro Além do Inconsciente, esse livro aqui, olha, está aí, ó, para vocês comprarem se quiser. Além do inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da, olha lá, consciência, subconsciência. Já temos aí, então, a questão da consciência, a inconsciência, e nós vamos para a subconsciência. Isso que está aqui está no próprio livro supracitado, né? Além do Inconsciente, capítulo 1, logo na entrada. Olha aí, graus de transe. O transe mediúnico ou não pode apresentar dois estados extremos: superficial ou consciente. Está ali. Aí. E profundo, inconsciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras graduações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente. Olha que eu falei aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Não, eu fui para frente, né? Deixa eu aqui. Olha, subconsciência. Tem um livro do Dessi Andoli que chama O Cérebro Trino. O nome do livro é O Cérebro Trino. E esse livro também vai mexer com todos esses andares que já o André Luiz comenta no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Então, nós vamos ter todas essas subdivisões e, se estudando, nós vamos entender melhor. Tá? Então, o transe mediúnico está aí. Olha que na minha aqui. Existem inúmeras graduações que caracterizam o estado parcial ou semiconsciente ainda. Né? Olha, nós temos, então, o consciente, o inconsciente, o semiconsciente. Vai vendo que, estudando, a gente vai longe. Ok. Agora, no transe, transe é aquela ir além, hein? Ó, transe é ir além. Então, no ir além, eu vou colocar assim, no ir além do superficial, não há amnésia lacunar. Aí é que vai vendo que a gente vai entrando nesses estudos, que também a gente precisa saber um pouco de questões clínicas, né? Vamos falar assim, para saber o que é amnésia, uma amnésia lacular, para que a gente tenha mais profundidade do que esses livros estão falando. Porque, às vezes, a gente passa por cima disso. É outra palavra para vocês, se estiverem com a apostila, marcarem aqui, se vocês já compraram, né? Ou se tiverem com ela no PDF, qualquer coisa assim, fazer salientar para estudar isso aqui. Ó. Amnésia lacunar. O paciente se recorda de tudo e pode. Olha que aqui é tratado de paciente, hein? Não é cliente, é paciente. Se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. A pessoa fica num estado tão superficial que ela não acha que ela estava modificada. Ela se acha que está numa posição normal. Mas é o que está falando aqui. Ela está indo além do quê? Além do superficial, pouca coisa. Vamos falar que ela, numa graduação, ela está bem na tona. Aí vem, olha, o transe profundo, classificações aqui, né, no caso, o transe profundo ou sonambulismo é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar.
Também está no livro Além do Inconsciente, capítulo 1. Agora ele vai explicar aqui com uma bombada tremenda o que é que está aqui, a amnésia lacunar. Olha aí, para quem estava em dúvida, né? Vocês desculpem, às vezes eu estou falando assim, mas é normal, né? A amnésia lacunar é o esquecimento. Por isso que a gente fala, a pessoa está com amnésia. Né? É o esquecimento. Então, está aqui, é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o trânsito. É por isso que vai receber esse segundo nome, lacunar. Essa palavra provém de lacuna. Certo? Então, é uma lacuna que fica. Então, foi o quê? Olha, fica, olha lá, é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o trânsito. Fica dentro dessa lacuna. Que seria esse esquecimento, se a gente colocar assim, né? Fazer aqui, fazer assim, ela fica aqui no meio. Lacunar. Então, ela fica aqui nesse ponto. E a pessoa viu, mas já esqueceu. Tá? Alguma dúvida aí, Fernando? Eu estou vendo também que está aí a Bruna, está aí também da Delusa, é isso, Delusa? É você mesmo, com o iPhone? Isso. Então, tá bom. Está tendo dúvida aqui, Delusa? Isso, estou prestando atenção. As dúvidas eu vou perguntar depois, lá no WhatsApp. Pergunta, não tem problema. Que nem eu falei para você, vai marcando essas palavras. Você vê que aqui em cima ele falou do trânsito da amnésia lacunária, aqui embaixo ele veio e explicou. Né? Para a gente saber direitinho. Sim. Então, vamos lá. Tá, obrigado. Olha, tá aqui eu coloquei esse livro também, Leon Denis, No Invisível. Isso é clássico do Espiritismo. Todos os livros, tem uns 5 livros do Leon Denis que são, assim, imperdíveis. Esse No Invisível aqui nós podemos chamar de livro dos médicos. Várias pessoas daquela época dizem que se o Allan Kardec não tivesse aceitado o encargo, o Leon Denis já estava preparadinho. E essa pergunta foi feita, o Kardec, aliás, fez essa pergunta para os espíritos. Ele colocou assim, está lá no Livro dos Espíritos, e se eu não aceitasse essa responsabilidade, como que iria acontecer? Os espíritos respondeu, olha, nós não trabalhamos de improviso. Você não querendo, tinha outros já previamente na fila de espera. Então, como escreve o Leon Denis, dá para entender que ele tem muita bagagem espiritual, tal qual. Por isso que a gente fala assim, quem será que foi Leon Denis? Leon Denis esclarece que durante o trânsito, olha como escreve com profundidade o Leon Denis na época do Kardec, hein? Leon Denis esclarece que durante o trânsito profundo ocorre uma espécie de sono magnético. Agora ele complicou nós. Ele quer botar água na fervura aí, ó. Sono magnético. Tá? Magnético. Eu falei já antes que tudo na vida gira em torno do magnetismo. Aí ele vai esclarecendo, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se. O que é o corpo fluídico mesmo? Quem responder ganhar uma bala. Vai ser pobre, hein? É que tem o problema do combustível, entendeu? E aí, para levar até vocês... Perispírito? Quem respondeu? Delúcia. Tá vendo? A Delúcia já emplacou. É isso aí, Delúcia. Não tem... Se tivesse errado, quando faz que nem aquele aluno, se acertar, ganhei. Se errar, ganhei do mesmo jeito, que aprendi. Que a hora que você falou, e se não fosse perispírito, você nunca mais ia dizer perispírito para essa pergunta. Você vai, essa não, essa eu sei que não é. Verdade. Então, a gente ganha dos dois jeitos. Então, tá aqui, ó. O que é esse aqui? O sono magnético. Esse sono magnético, ocorre uma espécie de sono magnético
que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se. O transe profundo, o espírito já vai fazer o quê? Uma emancipação de alma. Desprender-se do corpo carnal. E a alma torna a viver por um instante a sua vida livre e independente. É essa aqui que o Divaldo fala, que ele faz, ele já falou, que quando ele está psicografando, ele empresta, vamos usar essa expressão, entre aspas, ele empresta as duas mãos os espíritos, um espírito manifestado com a mão direita, ele divide o cérebro dele, um vai falar com a mão direita para ganhar tempo, e o outro com a esquerda. E ele fala, aí eu saio. Aí ele deixa o cérebro dele funcionando com os espíritos e sai com o corpo espiritual, e ele vai fazer umas comprinhas lá no shopping, lá no plano espiritual, entendeu? Ele gosta de costerno bacana, né? Então, lá do outro lado, ele deve andar também. Então, aqui, ó, desprende-se do corpo carnal e a alma torna a viver por um instante a sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa, isso nós já sabemos, né? A separação absoluta seria a morte. Um laço, vai explicar de novo para reforçar o nosso conhecimento. Olha, um laço invisível continua a prender a alma ao seu envoltório terrestre. Isso aqui nós já escutamos demais. É aquele chamado quê? Cordão de prata, falado por Paulo de Tarso. Está lá na Bíblia. Não está no livro dos médiuns, não está na coleção. Está lá nos livros da Bíblia. Semelhante ao fio telefônico, que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. Então, olha aí como é que é feito. Semelhante, ele vai fazer uma analogia aí interessante, semelhante a um fio telefônico que hoje não se usa mais. Aí o Tesla já vai fazer um negócio mais bacana, ali, logo vocês vão ver aí. O Tesla esteve aqui só olhando, aquele cara é bom. Né? E hoje nós já temos uma telefonia por satélite, né? Também. Então já não se usa mais fio. Ou Bluetooth. Minha casa era cheia de fio, agora é tudo Bluetooth. Então, aqui, ó, semelhante a um fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, daqui e dali, esse laço fluídico permite à alma desprendida. A alma desprendida, né? Aqui, ó, esse laço fluídico permite para a alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. Olha que interessantíssimo. Olha, no transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Entenderam como é interessante? Ele não vai saber, ele tem tanta confiança também nesses casos, ele tem tanta confiança no espírito que ele está, vamos falar assim, recebendo, vamos falar essa expressão, né, que é muito usada, que ele está ali recebendo, ele tem confiança. Ele não precisa ficar vigiando, palavreado, essas coisas todas, né? Tem essas coisas também. Aqui está a capa do livro. Tá? Tá aí, ó, além do inconsciente, é o livro da FEB. A FEB não reedita mais esse livro, vocês devem achá-lo no Sebo. Tá? O meu ainda é desse jeitinho que está aqui. Ó. Né? Tá, mas depois agora não fabrica. Tá, já não é nem mais esse logo aqui da FEB, né? Então, está aqui ainda de novo no Além do Consciente. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas. Olha, a duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas. Por isso que o espírito já fica uns 2 dias antes da sessão quietinho, bonitinho. As condições físicas e psíquicas da alma. Porque se um dia antes o médium discute com o chefe, discute com a mãe, discute com tudo, ele vai desequilibrado. Mas vamos muito rápido aqui para a gente fechar. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes. Um súbito mergulho no inconsciente. Ou prolongado com visíveis alterações no estado psíquico.
Então, a pessoa vai ter alterações, que coisa que ela não fazia normalmente, que as pessoas que a conhecem, lá no grupo mediúnico, vão conhecer. Ela vai ter umas atitudes, vai modificar, ela vai mudar um pouco, às vezes, o traço, o estado da alma. Por isso que as pessoas, às vezes, falam que o Divaldo, quando vai... ele se entrega tão fácil para o... Como é que chama o nome? Para o Bezerra de Menezes, que os traços, não é o traço, o semblante dele quase que fica, mais ou menos, modificado. É só vocês olharem direitinho e tal. Quando ele acaba de... Né, que ele volta, ele está com as duas mãos apoiadas, que ele volta, o semblante dele vai mudando. É esse semblante, é esse estado psíquico que vai mudando. Alguma dúvida aí, Fernando? Se tiver, pesa aí que a gente volta, hein? Tá? Roberto? Oi. Me lembrei daquela passagem do Evangelho que fala: se pudesseis se olhar quando estáis encolerizados, né? Aquela sintonia que a gente entra com naquele momento explosivo de raiva, de cólera ali, né? Isso. Tem muito isso aí, a gente muda a fisionomia, né? Muda, realmente você lembrou, é um transe. Podemos considerar esse estado como um transe. Sim. Porque a pessoa não está, a gente até fala, não, a pessoa não está no estado normal. Ela está alterada, às vezes, por vibrações tão fortes que ela entra em transe e ela não sabe que está. Aí é o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, até na recepção do espírito, que às vezes aparece, que nem já 2 vezes, ou mais, mas não me lembro, 2 vezes na federação, eu estava lá dando aula, 2 alunos tiveram e incorporaram. A maioria das pessoas saíram correndo. Eu falei, mas que dias de alunos espíritos são vocês? Eu fiquei ali, né, vamos dizer assim, conversando mentalmente com o espírito e falando com eles. Oh, vem cá, me ajuda aqui, moçada. Faz uma volta em volta aqui de mim, faz um círculo e vamos orar. Os olhos fechados, vocês não vêem nada aqui. E quem piscar com o olho assim, eu vou ver, hein? Então, eu vou brincando. E vou ensinando. Aí falei mentalmente para não assustá-los, que o espírito estava até quase torceu a mão da pessoa assim, torceu os dedos assim, falei, meu Deus, vai quebrar tudo daqui a pouco. E conversei com ele, fui mantendo a calma, fui indo, né? Fui aplicando um passe mental, também está na obra espírita, um passe mental, né? E ele foi se acalmando, acalmou, voltou, que demora 10 minutos no máximo. 10 minutos no máximo. Ele voltou, não lembrava de nada, né? E eu já tinha comentado com os alunos. Olha, a hora que ele voltar, deu um breakzinho, falei, a hora que ele voltar, não comentem nada, ok? Ele vai voltar meio adormecido assim, meio no estado que, será que aconteceu? Aí, nesse momento, vocês já podem, eu vou dar o sinal, vocês já podem voltar para os seus lugares. Aproveitei e dei uma aula, já que eu estudo de mediunidade, eu falei, vocês já podem voltar para os seus estados, dos seus lugares, fica sentadinho, ele não vai saber o que aconteceu. Roberto, a não ser que ele pergunte, eu vou... Oi. Nesse momento em que você fez essa oração, os outros irmãos ficaram em círculo, com as mãos dadas em círculo, foi? Não precisa dar as mãos, o processo é mental. Tá? Mental não precisa mesmo. das mãos, não. O processo é mental e a vibração que eles estão emanando, os fluidos que eles estão emanando, vão estabelecer uma psicosfera melhor, mais suave. Fecha o circuito, né? Isso, que dá condição, no caso, naquele momento, como seria eu, a também me permanecer em calma, tranquilo, e também passar essa calma para ele. Porque se eu ficar tenso... Por que os cachorros mordem nós? Eu chego perto de cachorro, eu dou logo a mão para o cachorro com a palma aberta, é óbvio. O cachorro cheirar, ele cheira. Hoje mesmo de manhã tinha um cachorrão lá na firma, o pessoal estava entrando por trás. Eu entrei pela frente, tem um cachorro, Roberto. Eu falei, eu sou mais cachorro que ele. Eu vou morder ele primeiro, vocês vão ver. Aí entrei, o cachorro se aproximou, meio com os olhos assim, eu olhei bem nos olhos dele, e estendi a mão. Ele veio, cheirou minha mão, aí abanou o rabinho, eu falei, ficou meu amigo. Já ficou meu amigo. Eu falei, o que você quer, hein? Comida? Espera aí que nós vamos providenciar um lanchinho para você, mas você fica quietinho aí, hein? Vou providenciar um Black Festa para você. Conversei com ele ali, ele ficou lá fora, depois levamos lá
umas coisas lá com comida, entregamos para ele, ele ficou todo contente. Mas agora, o que acontece? Nós exalamos medo, o cachorro capta essa exalação e ele fica preocupado com a nossa ação. Então, se nós exalarmos paixão por ele, ele se acalma. É uma coisa que a ciência está provando isso. Não é só psicólogo, psiquiatra, né, e outros médicos que estão falando essas questões. Bom, mas vamos aqui então, já estamos aqui. Então, aqui, ó, no Domínio da Mediunidade, foi uns livros que nós estudamos bem aí, mas vai falar aqui o André Luiz. O André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram. Aqui é uma certa analogia também, né? Respiram na onda de psiquismo dinâmico, que lhe é peculiar, bem dentro da afinidade, dentro das dimensões que lhe são características, ou na frequência que lhe é própria. Né? Nós estamos respirando. Se nós respiramos e falamos ódio, nós estamos respirando o ódio aqui, colocando lá dentro, nós mexe, chacoalha, e nós estamos lá, e toca nós sair falando de política. Parem de falar de política. Eu até disse aqui que eu ficava falando de política com meu irmão, hoje eu não falo mais nada. Para mim, é todos irmãos, todos eles estão no poder, os que vão vir, o que não vai. Só precisa baixar a gasolina, mas o resto está bom. É? Então, vamos lá. A gente tem que orar para eles acertar isso aí, senão eles não acertam, não. Então, olha aqui, dentro da dimensão que lhes são características ou na frequência que lhe é própria, nos domínios da mediunidade. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, examinando os valores anímicos, como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano, olha, podemos estar encarnado para encarnado, olha, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Né? Ou seja, aquele que está fazendo e o outro que está recebendo. O agente, né? Eu sou agente aqui agora e vocês são recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita a possibilidades. Depende. E a coloração, olha, tem coloração, olha aí, e a coloração dos pensamentos em que vive. Nós somos um quadro, jogando corpo para tudo quanto é lado. Mas vai dizer essa coloração vai dizer o que nós estamos sentindo aí, né? Olha, e a coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Olha, isso aqui está no capítulo 1, nos domínios da mediunidade. Eu não vou falar que tem em PDF, porque se eu falar em PDF, você vai falar, vai ter em PDF. Esqueçam a palavra livros em PDF, esse livro está para vender. Pessoas que vão na internet, todos os livros do Chico Xavier não estão liberados de jeito nenhum. Esses livros aqui no domínio da mediunidade e os outros pertencem à FEB, e a FEB não liberou. A FEB só liberou a apostila dos cursos. Ei, Roberto. Nada. Oi? Te lembrando da minha que você não me enviou ainda, não. Eu só vou... Te pedi ontem. Não, eu sei. Eu fiz aqui e não cliquei para enviar. Você vai falar assim, é mentira. Tem dessa aula também tem? Se tivesse, tem como você me mandar? Eu já mando as duas. Tá? Manda a do ESE e manda essa aqui para você hoje. Acabando aqui, eu não faço mais nada. Oi, eu tenho um amigo que imprime, viu? Roberto, eu tenho um contato que só mandar a apostila para ele imprime baratinho para ela.
Você está escutando O aí, pior Bruna? é que eu não estou morando em Goiânia, não. É esse que é o pior. Estou tão longe, estou no Maranhão. Ah, você está no Maranhão. Isso, Presidente Dutra. Ixi, então tá longe. Tá vendo? Nós estamos indo longe. As ondas estão indo longe. Que longe, bom. mais perto de vocês. É isso, Ok. agora é o que Jesus falou, né? Quando o meu evangelho chegar aos quatro cantos do mundo, agora nós estamos. Temos gente aí que está estudando conosco lá dos Estados Unidos, tem outra que está estudando da Espanha, e aí vai indo. Tá? Mas está aqui, ó. Então eu venho chamar a atenção, não é chamar a atenção, eu não. Assim, colocar no fogo, para ficar mais visível, qualquer livro em PDF, a pessoa pega no celular e vai baixar PDF. Qualquer livro, mesmo aqueles que não são espírita, é crime. Todos os livros têm direito autorais. Eu mandei, inclusive, há pouco tempo atrás, há uns 3, 4 meses atrás, mandei até a lei, um resumo das leis de direito autorais. São 70 anos após a morte. A não ser que o dono dos direitos autorais dê uso. Depois de 70 anos, passa a usos e frutos. Cai aí na questão permitida para que seja usada. Tá? Mas antes, não. Então, não tem essa questão de fazer nada. Esse livro aqui, Domínio da Mediunidade, está sendo vendido. É só entrar aí no Mercado Livre ou na Amazon e pedir. Facinho, facinho. Tem uns aí que chegam em 24 horas, está em casa. Custa lá uns R$25. Eu vou brincar principalmente com as mulheres, porque o homem não gasta muito com isso. Custa menos que um batom. É brincadeira. É brincadeira aí, hein? Não vamos querer mal eu, não. Bom, então está aqui, ó. Esse capítulo aqui é muito mais abrangente. Aqui nós colocamos, foi colocado na apostila, só um chamativo para se pesquise isso aqui tudo. Porque está aqui, ó. E a inteligência emissora, quem está emitindo, já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos, nossa, que é capaz de produzir. Quem pensa em anjo, né? Agora, quem pensa em capetinha, vai viver capetinha. Vamos aqui rapidinho, que eu já estou passando o horário aqui, nossa. Bom, comecei a morar 8h10, mais ou menos, está aqui. Bom, sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium, a toda a experiência de vidas passadas. Isso é a questão anímica do médium, do espírito, aliás. De ocorrência usual, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos. Nós já passamos por essas questões desses transes aqui na questão de sonambulismo, né? Aí tratamos do sonambulismo, e agora aqui está calhando. Quem fez o ED, está fazendo o ED conosco, nós já passamos por essas questões. Por isso que eu falo que esses 3 estudos, o estudo profundo do Livro dos Médiuns, mais o ESD, mais esses outros que nós vamos fazer, nós vamos terminar agora o Livro dos Médiuns, vamos entrar no livro dos Espíritos, vamos entrar no livro dos Médiuns, nós vamos esmiuçar também. Então, a pessoa termina esse estudo, que nunca para de estudar, mas pelo menos ela sai bem melhor do que começou. Então, tá aí. Ó. Daí constar em O Livro dos Médiuns que os bons médiuns são considerados como bons intérpretes, condição que lhes permitem sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Tem uma passagem do Chico Xavier, né, que ele foi receber um espírito para psicografar, Augusto dos Anjos, para ser mais preciso, e Augusto dos Anjos chegou para o Emmanuel e falou assim, o Augusto dos Anjos, em espírito, falou assim, você quer que eu vou ditar para esse analfabeto que está aí? Ó? Que o Chico estava cuidando da grama, estava toda aquela roupa mal vestida, cabo de enxada na mão, né? E aí o Emmanuel levou ele lá para psicografar, né? Para apresentar o Chico, e ele falou, o Chico, o Emmanuel, você vê que eu uso esse carro aí? Ó? Pelo amor de Deus, não tem condição, não. E o Chico, pois é, pois é. E o Chico não entrava em brinco. Então, está aqui, ó. Tem que ter equilíbrio. Por isso que a gente fala assim, apareceu recentemente num vídeo uma pessoa parecendo que estava recebendo o Chico Xavier, uma mulher.
Até me mandaram para mim esse vídeo perguntando, Roberto, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, não sei. A pessoa, não parece o Chico. Eu falei, parece, mas não é. Por quê? Nós já estudamos. Olha aqui, ó. Condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. O Chico, para quem ele era, não vai procurar o Roberto. Isso é claro. Se ele for procurar o Roberto, ele já vai tremer a 1 quilômetro de distância. Ele vai, nossa senhora, isso aí está meio doido. Né? Então, está aí. Ó. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. De novo, você vai vendo que a transmissão é mente a mente, pensamento com pensamento. Olha, agora vamos rapidinho aqui, tipos de transe. Aí nós temos aqui, eu já detalhei mais ou menos, está aqui, ó, para fins de estudo, vamos classificá-lo em 3 tipos só. Tipo patológico, espontâneo ou natural, provocado ou induzido. Esses 2 últimos aqui já vai estar explicando. O de cima também, e esse aqui, o patológico. É o que mais a gente for perdendo tempo. Ó, no transe patológico, o fator mórbido atua como desencadeante. É o patológico, hein? Traumatismo, particularmente crânios, encefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo inteiro, a subconsciência. Então, por isso que eu falei do livro do Teste, onde que ele vai especificar essas questões de que é consciência, inconsciente, subconsciente, que às vezes a gente precisa entender, para a gente entender a parte já mais científica, né? E essa parte toda que está aqui, está naquele livro aqui, Além do Inconsciente. Tá? Esse aqui vocês vão achar provavelmente em algum sebo. É só entrar naquele stand virtual, uma coisa assim, lá, ou então no próprio, como é que fala? Mercado Livre deve achar se vocês quiserem comprar. Nos outros lugares não vão achar, não. Então, está aqui bem claro como é que funciona esse estado patológico. Já está dizendo a questão patologia do nosso corpo, né? São o quê? Esses estados todos que estão aqui, ó. Particularmente crânios encefálicos, estado de coma, aí vai acontecer esse transe patológico. Esse não é nem muito... Opa! É que eu andei depressa demais aqui. Acabando, vocês viram. Então, está aqui, ó. Os transes espontâneos ou naturais ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médios e sonambúlicos, também no livro Além do Inconsciente. Vocês estão vendo aqui uma coisa engraçada? Que informações não tem mais, não precisa escrever o que já está escrito. Esse livro aqui, Além do Inconsciente, acho que ele foi escrito em 1960, ou menos. Então, a gente não tem mais o que inventar. Não tem. Quando eu falo inventar, é assim, não. Saiu uma obra mais nova. Vai falar o que esses aí estão falando. Não tem aonde buscar. A não ser muito bem lido com cuidado, porque o cuidado precisa de atenção, os livros da Joana de Ângeles. E tem que ler procurando o que está por trás da fala, né? Porque está por trás das letras, para entender melhor. Aí nós vamos para o último aqui, né? Aliás, como eu falei, né? Está aqui, ó, as principais formas de transe provocado e induzido decorrem da ação magnética. Esses aqui são os transe provocados ou induzido, decorrem da ação magnética hipnótica ou sugestibilidade. Está cheio de pessoas aí, cheio de sugestão, não estão vendo que pessoas estão hipnotizando elas. Essa parte aqui pertence ao estudo da hipnose. Dos efeitos de substâncias químicas, é o provocado, toma aí aquele chá de daimon e algumas outras coisas, uma maconha, sei lá o quê. Que a pessoa vai ver estrela, né?
Olha aí, químicos, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Nessas condições, ocorre um bloqueio cortical mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, situado entre a vigília propriamente dita e o sono. Esse estado será objeto de estudo mais aprofundado no programa 2 deste curso de mediunidade, estudo e prática. Lá vai ter aprofundamento, porque o que já pode se passar aqui, já como iniciante, aquelas coisas todas, já é de bom caminho. Sempre contando que os estudantes, vão colocar assim, procurem informações do que foi estudado nesse curso aqui de hoje. Tá? Então, temos de novo Jesus aí, né? Fechando os nossos estudos. Então, vamos retornar, que passei aí uns 10 minutinhos aí, porque vão descontar uns 10 no início aí, hein? Vamos fazer conta. Mas vamos lá, então. Vamos, mais uma vez, nós encerrarmos com as nossas agradecimentos à mediunidade que esteve presente em todos os nossos lares, que estão aí com esses espíritos, evidentemente, que fazem parte das nossas afeições por questões vibratórias, eles estão no nosso lar. Por isso que podemos ficar tranquilos que nessas questões onde que existe o controle dos espíritos, não serão levados espíritos agressivos de uma maneira ou outra. Cada lar será recebido, trazido o espírito que já tem a vibração do lar. Do lar. Então, uns são levados para uma casa, outro para outras. E, como disse Jesus, né? Onde tiver 2 ou mais falando meu nome, com vocês eu estarei. Evidentemente, quando ele coloca com vocês eu estarei, temos aí muitos espíritos que chegaram a posições mais elevadas, que já não precisam mais de reencarnar, que vêm como soldados para a batalha de ajudarmos a nossa transformação e dos espíritos encarnados, nós encarnados, e dos desencarnados. Agradecemos, então, que todos possamos ter uma boa noite de repouso, não esquecendo da nossa oração ao dormirmos e ao acordar, agradecendo pelo dia que tivemos e após de manhã pela noite que tivemos. De preferência, rogamos que possamos ir estudar, irem a lugar onde possamos praticar o bem, em complemento às 24 horas da nossa existência. Que assim seja. Bom, chegamos, então, né, ao final, né? Como diz o poeta, lá se foi os meus anéis. Né? E agora, então, vamos marcar para quinta-feira que vem o nosso encontro aqui. Caso eu consiga colocar no ar a aula ao vivo, eu aviso vocês. Tá? Mas, de qualquer jeito, vai ser no mesmo horário. Né? E eu vou, aí, como eu falei, às vezes a gente não vai ser mais, se for ao vivo, será mais focado, então aí demorará, no máximo, aí, eu acredito, 50 minutos, 50, estourando 1 hora, vai, se for assim dizer. Mas estaremos aí num tempo menor para a gente aproveitar mais também. Né? E vou querer que vocês também, que já estão participando há mais tempo, que sempre nos tragam, através do WhatsApp, sugestões, alguma coisa. Olha, você podia fazer isso, aquilo, que a gente não trabalha sozinho. Eu acho que uma cabeça pensa, 2 cabeças, 3, 4, 5, não causam confusão. Desde que os pensamentos sejam uníssimos numa proposta, aumenta a qualidade, as sugestões são sempre bem-vindas. Ok? Boa noite a todos e marcamos, então, nosso reencontro na próxima quinta-feira. Tudo de bom para vocês e fiquem em paz. Boa noite a todos. Boa noite.